Rosana de Rosa, com muito prazer que eu estou aqui pela primeira vez dando palestra no Conchas Livre. Obrigada, Suzana, pelo convite, Rob pelas palavras, pela prece, né? A palestra de hoje, A Caminho da Felicidade, né? Talvez todas as vezes que inicia o ano, a gente fica pensando e se conecta com o que representa a felicidade, né? Então a gente faz um balanço, a gente reconfigura, reconsidera, planeja. Então a ideia de trazer esse tema foi justamente porque nós todos estamos conectados provavelmente em novas atividades, projetos e ideias para 2013. Falei, bom, então é uma data ótima para que a gente possa junto pensar como seria o caminho à felicidade. Então, eu trouxe esse primeiro slide, o Evangelho é a rota à nossa felicidade. E eu fiquei até pensando, esse slide deveria ser o último, deveria ser o primeiro, por quê? Porque a gente poderia parar aí a palestra, né? A gente podia, olha gente, o Evangelho é a rota da felicidade. Eu podia ir embora e dizer boa noite, todo mundo vai mais cedo para casa, né? Porque se nós formos realmente interiorizar o que representa o Evangelho ser a rota, realmente aí estariam depositadas todas as respostas, né? Claro, individualmente para cada um de nós a felicidade provavelmente representa algo material, algo espiritual. Mas quando a gente pensa num projeto de onde nós vamos aprender o que representa a felicidade, eu diria que é exatamente esse, né? Ele representa para nós, se a gente for colocar na nossa linguagem atual, o nosso GPS. É um guide, é uma bússola, é um norte, né? O Evangelho é um norte, porque ele norteia quando nós não sabemos qual é a decisão certa a tomar. Quando a gente não tem certeza qual é o comportamento adequado para ter naquele momento, naquela reunião de trabalho, para aquele filho que eu preciso aconselhar a ele mudar a forma como ele vem atuando. Então, quando a gente se reporta ao Evangelho, olhando a experiência de Jesus e observando que tipo de atitude eu deveria tomar, eu encontro no Evangelho a bússola para a felicidade, né? Por favor, a minha palestra não é um monólogo. Se alguém tiver vontade de participar, levante a mão, faça perguntas. Eu me sinto bem confortável com isso e eu até acho que enriquece a participação de quem tem vontade de agregar alguma coisa ligada ao tema, certo? Então vamos lá. Bom, então através do exemplo de Jesus, nós temos essa rota a seguir que nos levará ao quê? A felicidade, né? O Livro dos Espíritos, no capítulo 4, ele diz: o espírito está fadado à evolução. Então, se a gente for pensar, se a gente está fadado à evolução, quer a gente ande bem passinho tartaruga, ou quer a gente, como nós todos aqui, que estamos abrindo mão de estarmos quarta-feira na nossa residência, talvez assistindo Law and Order, terça-feira, desculpa, assistindo talvez um programa na televisão, descansando talvez do dia cansativo que a gente teve, do trabalho, das preocupações, nós estamos fazendo o quê? Investindo nessa rota, investindo nessa busca de encontrarmos, através dos conhecimentos que a gente obtém do Espiritismo, uma rota. Uma rota que nos direcione a sermos cada vez mais assertivos nas escolhas que nós vamos promovendo na nossa encarnação para que a gente possa evoluir, né? Bom, então qual é a sugestão quando a gente pensa em caminho, né? Nós pensamos em 3 tools, 3 ferramentas. Eu acho que esses 3 E's, energia, entusiasmo e empatia, são 3 ferramentas que a gente pode usar acompanhando essa rota. Porque realmente, se eu tenho vontade de aprender os passos dos exemplos que Jesus deixou, eu preciso de energia. Se eu não tiver energia, eu dificilmente vou conseguir começar algo, né? Então, quando a gente começa a pensar em 2013 e a gente faz aquelas promessas, segunda eu começo o regime, aquelas lá, né, que a gente já sabe, né? E então, para começar esse novo propósito, esse novo projeto, essa nova ideia, esse novo desejo que eu tenho, eu preciso de quê? De energia para poder começar. Porque muitas vezes a gente tem aquela luzinha da energia bem baixinha, então a gente tem aquela vontade, mas nem
nem liga o carro, né? Nem liga. E aí faz com que a gente fique extremamente frustrado, porque a gente deseja que alguma coisa mude, mas nós não temos energia para que faça acontecer, para que a gente se mova, para sequer que a gente crie um business plan, como chama aqui nos Estados Unidos, né? Que a gente crie uma estrutura para que a gente possa organizar um projeto, né? Então, sem energia, dificilmente a gente vai conseguir ultrapassar esse primeiro obstáculo, que é a gente conseguir planejar esse projeto, né? A questão do entusiasmo é o quê? Eu tenho energia para começar, mas se eu não tiver entusiasmo para continuar esse projeto, eu não persevero. Então, vamos supor, dificilmente a gente vai criar um projeto, uma ideia, um plano de mudança. Então, vamos dizer, em 2013, eu gostaria de trabalhar minha generosidade. Eu posso pensar em algo material, em algo espiritual, não importa qual seria o meu projeto, né? Então vamos dizer que em 2013 eu gostaria de trabalhar mais a minha generosidade. Aí o que acontece? Na primeira tentativa que eu faço, que a vida me coloca um primeiro obstáculo, eu falho, porque é natural. Se eu quero investir mais na minha generosidade, porque de repente isso é algo que não é muito, não transita bem na minha vida, porque eu não tenho essa qualidade bem desenvolvida, claro que eu vou ter dificuldade, vai ser natural. Mas se eu não tiver entusiasmo para quando eu der aquela queda, o primeiro obstáculo que a vida me mostrar, eu perseverar, aí eu falo, bom, deixa eu riscar isso aqui eu já risco e vou fazer uma próxima tentativa e não dou continuidade àquilo que eu desejo fazer. Então, vamos dizer que em 2013, vocês aqui planejem, porque lá a gente está sempre planejando isso. Vamos participar de outro trabalho voluntário na casa. Então, o que nós vamos criar? Vamos criar um novo trabalho, um novo curso, né? Uma nova ideia, vamos implementar a evangelização, algo. Se não houver essa energia, esse entusiasmo, a gente faz com que não vingue. Fica tudo no projeto, tudo no papel, mas nunca a gente faz com que o projeto aconteça. Então, claro, fatalmente a vida vai trazer desafios que vão ser como obstáculos para que a gente possa criar aquilo. Por quê? Porque, lógico, a vida é feita de desafios porque essa é a proposta da reencarnação. Nós reencarnamos para, diante dos desafios que a vida mostra, nós possamos fazer escolhas certas, adquirirmos experiências, aprendermos coisas para que a gente possa evoluir, que seria o objetivo principal da gente reencarnar, não é verdade? Então, sem entusiasmo, nós podemos falir no nosso propósito antes mesmo dele começar a ensaiar, né? Tá tudo bem aí, gente? Vocês estão entusiasmados? A outra coisa que eu acho assim, extremamente valiosa é a empatia. Porque se eu usar o mesmo exemplo que eu usei aqui, da gente de repente estar com vontade de 2013 ter um projeto de fazer um trabalho voluntário no centro, eu não tenho como fazer sozinha. Mas se eu sou o tipo que entra e não digo boa noite para ninguém, vai ser difícil eu conseguir me agregar ao grupo. O grupo ter vontade de me ter, né? Eu não ser muito simpática, ou eu não sou muito falante, né? Então a empatia, ela vai fazer o quê? Ela vai possibilitar que eu transite bem com outras pessoas, porque eu vou ter facilidade de entender o outro. Então, para quem não conhece essa palavra, acredito que vocês conheçam, mas se não conhecem, ser empático é aceitar como o outro pensa e se comporta. Ser aberto a se relacionar com as diferenças. Então a empatia é a gente perceber o outro e haver uma aceitação que o outro é diferente de mim, que eu sou diferente do outro, né? Eu penso de uma forma, o outro pensa de outro. Numa situação determinada, eu tomo uma atitude, eu me comporto de uma forma, o outro de outra. E como muitas vezes nós achamos que nós somos o modelo do ser humano, né? Nós somos missionários, somos um modelo. Muitas vezes nós temos esse desvio de uma ilusão, né? E então muitas vezes nós estamos sempre esperando que o outro se pareça com a gente. Essa não é uma realidade, né? Dificilmente, claro, como que o outro pode ser igual a mim se ele é outro espírito, outra individualidade?
ele tem outra personalidade, ele veio de outra cultura ou de outra família, ele tem uma trajetória reencarnatória, uma história espiritual com experiências totalmente diferentes da minha. Ele pode até buscar a mesma coisa que eu, ser feliz, evoluir, mas a história dele é totalmente diferente da minha. Então, se eu uso a empatia, eu vou ter facilidade de aceitar o outro e dificilmente eu não vou me agregar a qualquer grupo que seja. O grupo da minha empresa, o grupo do condomínio que eu moro, o grupo familiar. A gente sabe que muitas vezes nem precisa ir longe, né? É difícil até de aceitar o irmão, aceitar o tio, aquele tio chato. É difícil, não é difícil? Não é? Quem riu deve ter tio chato, né? Então, a gente muitas vezes tem essa dificuldade porque nós não percebemos a importância do uso da empatia para que a gente possa transitar bem em qualquer circunstância, em qualquer grupo, em qualquer atividade que a gente participe. Então, a empatia, a gente acha que é a chave para o convívio saudável, aumentando a qualidade das nossas relações. Então, esses são os 3 E's, os 3 tools, né, as 3 ferramentas que eu acho que a gente deve usar para poder seguir o guide, que é o Evangelho, né? Bom, uma outra parte que assim, é extremamente interessante e importante para que a gente possa entender o Evangelho numa dinâmica mais profunda é não haver idealização. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia do que a gente julga que é felicidade e às vezes essa ideia é equivocada. Porque se a gente perguntar por outro assim, quando chega na época do Réveillon, a gente fala: ah, eu desejo tudo de bom para você, muita paz, muito amor, a gente fala tudo isso, né? Ah, eu desejo que o ano que vem eu não tenha problema, ah, eu quero que acabe logo esse ano. Felicidade é não ter problema? Quem não tem problema? Então aqui ninguém é feliz nessa sala. Eu não conheço ninguém que não tenha problema. Até agora, pode ser que eu ainda venha a conhecer, eu não conheço ninguém. Então, felicidade é a gente não ser desafiado, não ter circunstância que a gente tem que fazer uma escolha e que a gente não sabe, às vezes, qual a escolha certa. Então, felicidade é a gente não ter circunstâncias nas quais a gente sofra. Então, a felicidade idealizada é a ilha da fantasia, né? Eu nunca mais quero ter problema, eu quero que nunca falte nada para mim. Como? Então quer dizer que quem é rico, que nunca falta nada materialmente, é feliz? Pode ser que seja, mas não é um rótulo que dá para dizer, não, todo mundo que não tem nenhuma dificuldade material não tem problema. Não é verdade. Então nós precisamos desconstruir essa felicidade idealizada. Por quê? Porque nós vamos ter muita dificuldade de entender a verdadeira finalidade da reencarnação se a gente ficar nessa idealização, nessa fantasia do que representa felicidade. Por quê? Porque a gente vem aqui na Terra para ser desafiado, né? A gente vem aqui na Terra para fazer escolhas. A gente vem aqui na Terra porque a possibilidade de fazer escolhas é que me vai gerar amadurecimento. Sem o amadurecimento, eu não cresço como ser humano. Talvez em outros planetas, em Júpiter, nós moramos aqui embaixo, né? Talvez quem mora lá em Júpiter já não tenha esse tipo de desafio, né? A gente vê isso na Revista Espírita. Kardec traz no 1865, acredito, não, 1800, não vou saber ser fiel à data. Mas no segundo ano que ele começa a escrever a revista, ele traz o exemplo sobre a vida em Júpiter. E aí quando você lê, para nós parece a ilha da fantasia. Não tem crime, não tem roubo, não tem polícia, não tem cerca, não tem cadeia, não tem ladrão. Isso é paraíso para nós, né? Então a gente vai percebendo o quê? Isso não é o paraíso, isso é uma conquista. As pessoas que moram em Júpiter já provavelmente viveram, se não na Terra, num país equivalente ao estilo da Terra e passaram por todas essas questões de aprendizados de valores morais que nós estamos passando para que eles tenham essa construção de merecimento de morar num lugar
que não tem violência, que não tem problemas, que não tem esse tipo de problemas que nós temos, né? Deve existir outros, né? Então a gente deve tomar cuidado para a gente não idealizar, né? Quando vocês forem hoje para casa, pensem nisso. O que é felicidade para mim, né? Será que é a ilha da fantasia? Né? E eu fico extremamente chateado, ansioso, revoltado quando as coisas não acontecem encaixado na ilha da fantasia, né? Então a Joana de Ângeles, que é o espírito mentor de Divaldo Franco, ela traz o seguinte texto que eu acho bem interessante. Acreditavas que a felicidade seria semelhante a uma ilha fantástica de prazer constante e paz permanente? Um lugar onde não houvesse preocupação, nem se apresentasse a dor? Porque a gente, às vezes, se equivoca achando que sofrer é ser infeliz. Eu não acho que sofrer é ser infeliz. Né? Às vezes acontecem circunstâncias nas quais a gente sofre. E às vezes a gente sofre pela visão que a gente tem. Então, por exemplo, quando alguém desencarna, que a gente chama, muitas pessoas sofrem profundamente e a vida nem passa a ter mais sentido. Então, é a nossa visão que é equivocada. Porque se nós acreditamos na vida depois da morte, na eternidade do espírito, a morte faz parte. Nós é que temos uma visão equivocada e essa visão equivocada gera uma dor que não precisaria, talvez, ser daquele tamanho que muitas vezes nós tornamos, né? Então a dor muitas vezes está ligada na visão que a gente ainda tem sobre algo idealizado, né? Eu até me lembrei agora de uma amiga que ela disse, não, minha mãe faleceu, coisa e tal, uma coisa tão difícil, coisa e tal. Eu falei, sim, não, mas sua mãe tinha idade, tinha idade, sim, mas eu não esperava. Sim. Não, mas sua mãe tinha idade, né? Mas eu não esperava que ela morresse. Sim, mas ninguém te avisou que um dia sua mãe ia morrer? Ninguém nunca nem te falou isso. Então é como se fosse assim, eu sei que a pessoa vai, eu sei que a pessoa já tem até uma idade avançada que talvez esteja próximo, né? Que é um processo natural para a expectativa de vida que nós temos, mas eu não aceito, não entendo, não quero entrar na minha mente que aquilo vai acontecer. Então, fatalmente, o sofrimento dessa pessoa é muito mais agravado do que o nosso, que acreditamos na vida espiritual, né? Então tente não idealizar o que seria perfeito e se entregue-se com perfeição ao que é ideal para a sua vida. Então muitas vezes nós não só idealizamos, como também queremos que seja perfeito. Isso acontece muito com as mulheres, né? As mulheres querem ter uma casa perfeita, um cabelo perfeito, né? Uma bolsa perfeita, uma apresentação perfeita. Nós somos muito mais... Marido. Um marido perfeito. Aí isso eu acho que elas já desistiram. Não existe. Eu recebi um e-mail, é uma caveirinha assim, esperando aí embaixo. Ela está aguardando o marido perfeito. Então é isso aí, eu acho que o pessoal já give up. Mas é uma realidade. A gente busca o quê? O filho perfeito. Aí o filho comete o erro, a gente fica extremamente chateado. Como? Eu criei ele tão bem, eu ensinei ele tudo direitinho. Sim, você esperava que seu filho não cometesse um erro? Onde? Que livro você leu isso? Né? Que guide errado, que endereço no GPS totalmente ao contrário você está usando, né? A mesma coisa que me deu exemplo, esperando uma relação, um partner perfeito, não vai acontecer. A gente casa com outro espírito que mora na Terra. É o que eu falo, gente, não vamos equivocar. Onde está seu GPS? Na Terra. Olha, todo mundo que nasceu na Terra tem problema. Todo mundo que nasceu na Terra é imperfeito. Então, já apaga da sua lista, a não ser que um anjo venha aqui para casar com você, que acho que também não vai acontecer, né? Então, vamos riscar da lista qualquer possibilidade que você vai achar alguém que não vai cometer erros, né? Então, fatalmente, quando eu começo a perceber isso, eu tiro essa ideia perfeccionista que o outro não vai cometer um erro. E fatalmente eu tiro isso sobre mim também. Eu passo a perceber que eu também posso cometer erros. Muitas vezes a gente atende pessoas e eu vou percebendo o quanto o perfeccionismo gera síndrome do pânico, depressão, crise de ansiedade. Muitas pessoas hoje estão medicadas porque elas não se encaixam àquilo que elas não controlam. Então elas querem ter aquela vida de uma forma controlada, né? Elas querem ter controle sobre a vida que elas querem.
que deva ser perfeita. Isso gera sofrimentos ao ponto de gerar doenças físicas, né? E doenças mentais. Então nós precisamos ser bem baianos, bem baianos, relaxados, levar a vida, né, flexível, né? Porque realmente é muito sofrimento nós buscarmos essa perfeição num mundo imperfeito, cheio de gente perfeita no qual nós vivemos, né? Então eu trouxe outra frase de Joana, que ela diz: felicidade é uma conquista íntima, não são coisas, é um estado interno, é uma emoção. Então a felicidade, se elas são conquistas íntimas, não importa que houve um obstáculo, eu fui lá e venci o obstáculo, eu fui lá e enfrentei o obstáculo. Isso vai me tornar feliz, né? Puxa, que legal! Eu não estou preocupada porque tem obstáculo. Eu estou preocupada em a atitude que eu vou tomar quando o obstáculo aparecer. Mas é como se fosse aqueles, não sei se você já viram aqueles videogames, né? Que você mata um, sai e entra outro, né? Mata um, sai e entra outro. Eu acho que a vida é essa dinâmica. Você passa por um obstáculo, vem outro obstáculo, aí você afasta, vem outro obstáculo, você afasta, que nem aquelas coisas de pegadinha. Porque essa é a nossa realidade, né? Então nós não devemos fugir dos obstáculos, e sim, como nós vamos enfrentá-los. Uma vez conversando com uma pessoa, uma amiga, e a gente estava dizendo, o objetivo de Deus, do Criador, não é ver o quanto nós suportamos sofrer. Ah, então eu vou ficar. Como ele deu o exemplo lá, meu marido não é perfeito, ele é bem chato. Então mas eu tenho que segurar essa, né? Porque se ele está comigo, eu devo ter feito alguma coisa errada. O objetivo do Criador não é nos testar o quanto nós suportamos sofrer. O objetivo da evolução é quando vem uma circunstância, um obstáculo, é que tipo de atitude nós vamos tomar. Como é que nós vamos superar aquela circunstância que está se aparecendo? De que forma eu vou conseguir entender aquele ser humano que hoje está dificultando, né? Esse meu boss que hoje está dificultando que eu possa ir para frente na minha empresa, né? Então nosso objetivo não é sofrer, nosso objetivo é como nós vamos lidar com as coisas que vão aparecendo, né? E que apareçam. A gente brinca lá no centro, o que a gente quer para o ano que vem? Mais desafio. Nós estamos juntos, nós vamos passar. E quando um chorar, o outro tem o ombro e aí o outro chora. A gente só combina assim, não vamos todo mundo sofrer ao mesmo tempo, né? Um fica assim, o outro fica, e nós vamos levando, porque quando temos um grupo coeso, um grupo com objetivos parecidos, que eu acho que essa é a questão do centro, o centro, cada um pode ter sua individualidade, ter vindo aqui por um problema diferente, cada um pode ter vindo buscar algo diferente, mas no fundo, o nosso desejo é esse encontro interno. É nós comungarmos com esse divino que a gente sabe que está interno e que a gente tem vontade de conhecer mais. Então a gente vem em busca desse conhecimento. Ainda que a gente possa vir porque estamos doentes, ou porque já estamos conscientes, ou porque o filho precisa, não importa. Mas esse encontro com o divino é a nossa ligação na casa espírita, né? Bom, então tudo e todos, eles são instrumentos necessários no caminho à nossa evolução. Nunca vamos imaginar que as pessoas que aparecem na nossa vida são casuais. Ai, não, Deus me livre, eu preciso me livrar dessa pessoa. Não. Tudo e todos que aparecem na nossa vida são instrumentos para que a gente pense, para que a gente questione, né? Quando a gente convive com alguém que que tira totalmente a gente do sério, a gente costuma falar isso, né? Não, pelo amor de Deus, fulano me tira do sério. Então, ele é um instrumento para que a gente possa treinar a nossa paciência, para que a gente possa treinar esse entendimento em relação ao outro. Então, vamos sempre lembrar que tudo e todos são um instrumento na nossa vida para que a gente possa parar e pensar o que é que está acontecendo ali, o que eu preciso promover para que aquilo se dilua, se dissolva, se resolva, né? Então,
Então entregue-se num mergulho consciente, com total confiança no movimento da vida. Porque eu acho que quando a gente percebe que tudo e todos que nos circundam, eles fazem parte da nossa existência, a gente começa a ter confiança no movimento da vida. Porque a vida tem um movimento. Nós sabemos que a vida promove essa aproximação com as nossas necessidades. Então a gente tem a família, que é extremamente conveniente para que a gente possa crescer. A gente pode às vezes ter tido uma família que não tenha sido fácil o relacionamento, mas com certeza aquela aproximação daqueles espíritos vai promover algo que vai ser muito bom para aquelas pessoas. O desafio de você ter sido abandonado, ou o desafio de você ter tido uma família que talvez não foi tão acolhedora, ou que foi muito difícil, ou você perdeu os pais, qualquer circunstância na qual a gente tenha tocado nessa encarnação, ela sempre vai ser uma forma de promover crescimento, fazer com que a gente se mexa, porque o movimento da vida é para que a gente se mexa, que a gente tome atitudes, que a gente faça escolhas, né? Que a gente vá em busca de resolver aquilo que nos aflige, né? Então, eu acho que o observar os sinais, à medida que caminha o nosso projeto, é muito interessante. Por quê? Todas as portas se abrem quando a gente está pronto. Não sei se vocês já pensaram sobre essa questão dos sinais. Quando a gente faz um projeto, quando a gente tem vontade de um estudo, parece que a ideia aparece, né? E aí aparece um outro que também quer, aparece uma possibilidade de você fazer, aparece o dia da semana que fica conveniente e as coisas vão aparecendo. Então eu acho muito interessante para que a gente observe, para que a gente possa se aprofundar no movimento da vida, observando os sinais que a vida vai trazendo. Então, à medida que a gente vai tendo ideias, o outro também tem. Isso acontece muito na casa espírita. Um tem uma ideia, porque, claro, os espíritos vão colaborando de uma forma intuitiva para que a gente vá criando circunstâncias que vai ser bom para várias pessoas. Isso pode acontecer numa família, pode acontecer em várias coisas. Estou dando o exemplo do centro espírita, porque é a nossa casa, é como nós estamos habituados a viver, né? Então é muito interessante que a gente perceba as dificuldades e as facilidades que o projeto no qual a gente está inserido, para que a gente possa promover melhora, esteja acontecendo para nós. Muitas vezes a gente quer algo e a gente começa a perceber que não dá certo, não dá certo, não dá certo, não dá certo. A gente tenta de outra forma, ainda não dá certo. Então muitas vezes a gente tem muita dificuldade de perceber que talvez a gente não esteja maduro para viver isso. Eu não sei se vocês já viveram isso, eu tomei a decisão de começar a reestudar Evangelho no fim do ano passado. E é interessante, você vai lá, lê a mesma coisa que você já leu não sei quantas outras vezes, mas o seu nível de consciência lê de uma forma diferente, porque você passa a ver de uma forma diferente. Então é muito interessante que a gente perceba que quando a gente está pronto para certas coisas, a gente tem um nível de compreensão diferenciado. Quando a gente ainda não está pronto, as coisas não estão maduras e fáceis para que possa acontecer. Então é interessante que quando a gente tem um projeto para 2013, para a gente fazer coisas melhores para a nossa vida, a gente não tenha problema de pensar, bom, eu projetei tudo isso, mas acho que não é a hora. Talvez eu tenha que esperar mais um pouco. O grupo não agregou, eu não estou me sentindo muito madura, estou sentindo que a vontade está tutibiando. Então é interessante que nós possamos perceber que na nossa vida existe também esse sinal se realmente nós estamos fazendo essa caminhada no momento certo ou não. E a gente não tem nenhum problema de engavetar e de repente daqui a 2, 3 meses reabrir essa ideia de um curso que eu quero fazer, de um emprego que eu quero trocar, um projeto de construir uma família, qualquer que seja a minha ideia, a minha intenção, né? Por que eu digo isso? Para evitar a frustração. Então a vida responde sempre às nossas indagações. Está no livro Respostas da Vida, escrito por Chico Xavier, através do espírito André Luiz. A vida sempre responde às nossas indagações. Por quê? Porque nós temos as respostas internas. Muitas vezes nós vamos em busca das respostas através do outro. O que você acha?
Você acha que eu devia? Você acha que eu não devia? E a gente vai perguntando, e às vezes fica até pior, porque a gente pergunta, um acha que devia, o outro acha que não devia, o outro acha uma terceira coisa, e a gente para, porque agora piorou, agora eu tenho 3 dúvidas a mais que eu tinha quando eu comecei a perguntar. E muitas vezes a resposta está dentro da gente. Então a gente precisa silenciar, a gente precisa orar, a gente precisa ficar mais conectado com a nossa intuição. A gente precisa se acalmar para que a gente possa observar essas respostas, esses sinais que a vida promove. Porque a gente pode ter certeza que esses sinais acontecem? Porque nós não estamos sozinhos. Opa, eu pulei. Voltei? Ok. Porque nós não estamos sozinhos. Essa certeza, como espíritas, nós já temos. Nós não estamos sozinhos, né? Nós sabemos que os amigos espirituais, né, a legião de trabalhadores de Jesus vai estar sempre conosco, né? Então não se compare, essa é uma outra coisa importante enquanto nós estamos trilhando a busca da nossa felicidade, né? Nem julgue o outro. Aqui é um planeta escola e cada um está em uma situação, viva a sua. Então muitas vezes a gente compara a felicidade, poxa, mas o outro conseguiu, poxa, mas pro outro foi tão fácil, porque eu não mereço, para mim nada dá certo, para mim é sempre difícil. E nós vamos comparando como se fôssemos o mesmo, e o outro é outra pessoa, o momento do outro é outro, a experiência do outro é outra. A circunstância que ele precisa, a necessidade dele em relação a aprender sobre aquele tema, aquele assunto, talvez seja o momento dele, e o seu ainda não é, você ainda não está maduro, talvez isso nem seja o melhor para você agora, né? Por isso que eu acredito muito na entrega. Eu acho que quando a gente tem confiança no movimento da vida, quando a gente tem confiança no divino, a melhor coisa é a entrega. Eu não tenho certeza, então às vezes a gente brinca lá, vamos mudar um trabalho, fazer alguma coisa, então vamos dormir, e os amigos vão conversar com a gente, e amanhã quando a gente acordar, a gente vai ter certeza do que é certo a fazer. E dificilmente isso não dá certo, porque às vezes a gente pode dormir, mas não descansar o suficiente, a cabeça ficar um pouco confusa e a gente não ouvir a mensagem. Mas eu tenho certeza que a mensagem vem. Quem não ouviu? É outra forma baiana. É outra forma baiana de... Aí, tá vendo? Tá vendo? É outra forma baiana de relaxar, né? Porque a angústia muitas vezes faz com que a gente não ouça a resposta, né? Então é muito interessante que a gente não julgue o momento do outro e o que o outro está vivendo como termo de comparação de se eu sou mais ou menos feliz do que alguém, né? A felicidade, como diz Joana, é uma construção, é algo íntimo, né? Então eu trouxe uma frase de Gandhi e coloquei antes dela: faça o que é correto para a sua consciência. Então Gandhi diz: um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível. Então eu diria assim, provavelmente nós não sabemos tudo o que é o certo, porque nós estamos na Terra fazendo essa caminhada de conhecer as leis de Deus. Nós estamos aprimorando nosso conhecimento do que representa a moralidade, o que é correto. Mas vamos fazer o que é correto, o que a gente sabe agora. Então, até onde a minha consciência já pôde absorver, aprender, quando a gente fizer a escolha, faça o que você acha que é correto. E muitas vezes, o que a gente, às vezes, né, a gente corre o risco e faz? A gente sabe que não está certo, mas a gente fala, ah, mas é só dessa vez. Ah, mas o que eu posso fazer, né? Eu tenho que fazer isso. E a gente vai dando um trique no próprio correto que a gente julga. Então eu diria, para que a gente possa arrumar a felicidade, vamos ser fiéis à nossa pessoa. Se eu aprendi que isso é o correto, eu vou tentar o máximo que eu puder praticar isso que é correto. Então a gente aqui nesse país, que provavelmente foi assim para vocês, eu não sei, mas foi para mim, foi muito educativo em várias coisas. Várias coisas da minha vida mudaram em função de eu ter me agregado a essa cultura diferente.
E hoje, quando eu chego no Brasil, vou visitar minha família, porque já estou aqui há muitos anos, eu sinto que eu preciso praticar lá exatamente o que eu faço aqui. Então não adianta eu chegar lá e começar a dirigir que nem uma doida, porque lá o trânsito é doido. Não adianta eu chegar lá e jogar lixo no chão, porque não é lá que eu moro. Então eu penso que nós temos que levar o que é coerente do que nós acreditamos para qualquer local, mesmo que ninguém esteja vendo, daquilo que nós julgamos ser correto. Ah, tá, pode ser que eu faça e amanhã eu descubra que isso não era correto. Ok, mas eu reformulo. Eu revejo, eu conserto, mas até ontem eu fiz o que eu achei que era correto. Eu tentei primar em cima de tudo que eu venho aprendendo, que eu julgo que é correto, né? Então vamos ser fiéis àquilo que nós já aprendemos até hoje, né? Então construa um estado mental saudável, onde tenha como destaque suas virtudes e a do outro. Eu acho que o estado mental muda completamente. Tem gente, vocês devem conhecer pessoas assim, ou talvez vocês até sejam assim. Tem gente que está dando tudo errado e a pessoa está tudo bem. Puxa, né? Você fica até, nossa, que legal como a pessoa está encarando. Ah, não, olha, eu fiquei doente aí, mas já passou. Não, mas já enfrentei e já não teve nada e ficou tudo bem. Então, a visão, o estado mental de como a gente encara as situações, encara o outro, encara os desafios, muda completamente. A gente sofrer ou fica bem. Então vamos buscar, né, observar e alimentar um estado mental saudável. Vamos imaginar quando as situações vêm, a gente vai ser muito mais feliz se a gente encarar de uma forma entendendo, flexível, pensando que naquela hora parece que não tem saída, mas que daqui a 2, 3 dias nós vamos enxergar a saída, né? Então vamos buscar essa mente saudável, porque a gente sabe que quando a gente fica muito negativo, a gente tem dificuldade de ouvir qualquer voz interna que possa nos ajudar, porque a gente perde qualquer possibilidade de uma sintonia, né, com espíritos amigos que possam nos levar a uma outra condição vibratória que possibilite que a gente saia da circunstância que a gente se encontra, né? Então, eu trouxe um outro livro, vocês devem achar que eu gosto de Joana, né? Não tenha dúvida que eu gosto muito de Joana. Eu trouxe um outro livro da série psicológica dela, que chama-se Psicologia da Gratidão. E ela diz, né, essa primeira parte não, a segunda, mantenha-se focado nas qualidades das suas experiências. Muitas vezes a gente não acredita na gente. E eu acho que mantenha-se focado no que você acredita em você, nas coisas boas que você faz. Você pode não fazer perfeito, mas você faz bem. Né? Mantenha-se focado em tudo que você já construiu. Às vezes lá, a gente no atendimento fraterno, a pessoa vem, eu não sei nada, eu sou tão pequeno, eu me sinto tão isso. Eu falo, peraí, você foi mineral, né? Você foi vegetal, né? Você foi animal. Agora você ganhou, você é luminal, você ganhou uma consciência, né? Você não ganhou de graça, você ganhou porque você veio caminhando nesse processo evolutivo e você acha que você não sabe nada. Isso é uma desqualificação. Como não sabe nada? Quantos milhões, né? Quantas encarnações a gente vem investindo e um monte de gente vem investindo junto com a gente, né? Os amigos que a gente foi criando. E a gente pode sentar e falar, eu não sei nada. Você sabe. Tem milhões pela frente, mas e daí? Olha tudo que você já passou. Então vamos qualificar as nossas capacidades. Por quê? Porque a baixa estima é destrutiva. A baixa estima acho que é inimiga da felicidade, né? Então, para que a gente possa ser feliz, vamos ficar felizes até onde a gente chegou. Eu não sou um PhD. Mas eu fiz uma faculdade. Eu não fiz uma faculdade. Eu fiz o college. Mas eu tenho experiência da vida. Mas eu posso estudar mais para frente. Eu vou estar sempre buscando a minha melhora, o meu aprimoramento. Mas eu tenho que ficar feliz com o que eu já conquistei. Senão não adianta, você mora de aluguel, aí você tem uma casa, mas não é de 2 quartos, aí tem de 2 quartos, mas não é de 3, mas não tem uma piscina. Nunca vai estar bom, né? Então vamos ficar felizes com o que a gente já veio conquistando, né? O que a gente já foi capaz de aprender, né? Então seja grato pela vida e por tudo que circunda a sua existência. Porque quando a gente não é feliz com as qualidades que a gente tem, eu acho que a gente é ingrato.
né? Eu acho que é triste ser ingrato, né? Eu acho que até a gente tem direito de reclamar dos pais, reclamar talvez de ter nascido no terceiro mundo. A gente vai fazendo reclamações, mas caramba, tudo tão de graça, né? O sol nasce para que a gente, né, seja aquecido. Tem o mar que é lindo, e tem as árvores, e tem os pais que nos acolheram, né? Eles nos acolheram. A gente podia não ter vindo. Então a gente tem tanta coisa maravilhosa para agradecer. Por que fica focado, né, nas reclamações? E aí você vira o quê? O tio chato, né, que só reclama. E é difícil conviver com quem só reclama, não é verdade? Ai meu Deus, vou reduzir em poucas horas esse encontro. Porque eu já até imagino, ele vai reclamar disso, 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 a gente até sabe, né? As pessoas que têm essa dificuldade, né, de qualificar a vida, de ser grato às coisas que possam acontecer para promover momentos felizes, né? Então a gratidão é exercício a ser aplicado, porque talvez a gente não esteja apto a ser grato da forma como seria melhor, mas é um exercício, vamos continuar praticando, né? Então desapegue-se do que não acrescenta. Eu acho que ser ingrato é uma das coisas que a gente deveria se desapegar. Quando a gente pensa em desapego, a gente só pensa em coisas materiais. Não. Eu acho que não dá para desapegar do carro, porque eu não chegaria aqui, né? Não dá para desapegar da gente ter uma casa, porque a gente precisa ter um teto para morar, né? A gente não pode desapegar do emprego, porque a gente precisa trabalhar para a gente poder se aprimorar e poder estudar e poder sustentar a nossa família. Então não é esse desapego do que é necessário, né? Desapegue do que não é necessário. Eu estive em São Paulo agora, no fim do ano, e eu fui assistir uma palestra de uma pessoa que eu não conhecia, e ele disse uma coisa interessante. Ele falou assim, olha, agora porque era finalzinho de ano, né? Ele disse, olha, agora é fim de ano, vá para casa, se desfaça de todas as roupas que você não usa mais, se desfaça de tudo que você não precisa mais, doe os livros que você já leu para alguém ler. Então ele falou assim, não precisa de nada muito radical, só se desfaça do que você já tem certeza que não precisa. Então eu acho assim, eu fiquei pensando no que ele disse, extremamente interessante, mas eu fiquei pensando, a primeira limpeza que a gente devia fazer é nos pensamentos negativos que a gente tem, nas ideias que a gente tem de que a gente não pode, que a gente não é capaz, que não vai dar certo, que ninguém acredita na gente. A gente devia fazer uma limpeza mental, né, e deixar que venha à mente apenas o necessário, o que tem qualidade, e não o que a gente usa para nos autodestruir. Porque a gente autodestrói a gente e nas horas vagas a gente tenta destruir o outro. Porque a gente também fica pensando no outro e pensando que o outro não podia ter feito, o outro não devia ter feito, o outro não devia ter falado. Então nós ficamos mentalmente presos. Opa, tá tudo bem. A gente fica mentalmente preso a algo que faz com que a gente não desapegue do que não acrescenta. Então vamos ficar focados em desapegar do que não acrescenta, né? Então faça escolhas investindo na sua imortalidade. Eu acho que nós precisamos sempre lembrar, aqui vocês estudando o Livro dos Espíritos, como eu estava ouvindo que vocês têm uma reunião e estudam, claro, a gente aprende no Livro dos Espíritos a questão, como a nossa mente adoece o perispírito, nós sabemos disso. E esse adoecimento do perispírito pode nos levar, né, a somatizarmos e adoecermos o nosso corpo, não é verdade? E quando desencarnarmos, vamos levar ao nosso perispírito o adoecimento daquilo que a gente ainda não nos curou, né? Então eu fico pensando, quando a gente fizer a escolha, a gente tinha que estar sempre fazendo escolha, lembrando que a gente é imortal. Não é uma escolha assim que vai acabar aqui. Toda escolha que a gente fizer, nós estamos levando numa trajetória longa. Então vamos fazer escolhas, né, focadas na nossa imortalidade. Que repercussão vai ter para mim isso? Né? Que tipo de adoecimento eu estou causando para mim, estando presa nesse tipo de coisa, né? Então eu acho que o desapego, essa visão mental diferenciada, mais saudável, faz com que a gente tenha essa consciência que as nossas escolhas estão ligadas à nossa imortalidade. Então todas as emoções, como eu falei antes, vão ficar marcadas no perispírito.
Então vamos ser responsáveis pelas nossas escolhas, vamos ser conscientes daquilo que estamos colhendo e o que isso vai gerar para nós. E como última ideia, faça as pazes com o seu passado, para não estragar o seu presente e não comprometer o seu futuro. Porque muitas vezes nós cometemos equívocos e ficamos presos, porque não nos perdoamos, ou não perdoamos o outro, porque nos arrependemos do que fizemos, ou nos arrependemos do que a gente devia ter feito e não fez, né? E muitas vezes esse arrependimento é exatamente como essa foto. Ela fica com uma bola que a gente vai arrastando e a nossa vida vai ficando extremamente pesada em função da gente estar preso num tempo que não existe mais. Porque o que existe é o que nós estamos vivendo hoje. O passado foram experiências que são extremamente importantes para que a gente tenha aprendido o que é certo. E aprendendo o que é certo, a gente está investindo num futuro muito mais feliz. Porque a felicidade, ela vai estar sendo promovida com novas escolhas saudáveis e mais conscientes. Então, minha sugestão, para que a gente seja mais feliz em 2013, vamos rezar mais, vamos sorrir mais, vamos ler mais, porque ler é fantástico, né? Nós temos, assim, nossas obras, as obras espíritas, não que eu acho que a gente só deva ler obras espíritas de forma nenhuma, mas as obras espíritas são fantásticas e são inúmeras as possibilidades da gente mergulhar na experiência de várias pessoas que têm mensagens fabulosas que vão acrescentar na nossa vida. Vamos fazer mais silêncio, porque o silêncio faz com que a gente escute a nossa própria voz, né, a nossa própria voz interna, e faz com que a gente aprenda a escutar o outro. E o outro é rico de experiência que vai estar sempre acrescentando e somando na minha possibilidade de fazer escolhas melhores. E com certeza vamos nos amar. Ame, né? Nós temos um amigo querido em comum que ele diz sempre isso: ame sempre, né? Adenauer Novaes. E realmente, o amor é algo que faz com que a gente se sinta extremamente feliz. E eu não sei porque o amigo ficou para lá, mas isso foi um erro técnico. Mas vamos construir amigos, porque é uma delícia para mim estar aqui com vocês e sentir essa amorosidade, esse acolhimento que vocês promoveram para essa minha primeira vinda. Então, no decorrer do caminho à felicidade, vamos buscar a nossa iluminação. Obrigada, gente. Muita paz.